Será que ainda vale a pena manter Solana na carteira para o próximo ano? Será que ela tem possibilidade de dobrar, triplicar o seu preço no ano de 2026? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa sobre a Solana, vamos falar sobre as narrativas, sobre potenciais ganhos que ela pode ter, quais que são os gatilhos que podem movimentar o preço de Solana para 2026. Então, com dados e fatos, a gente vai fazer uma previsão de preço para a Solana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise, já se inscreve aqui no canal da Coinext, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, meu canal é o Descomplique. Nesse vídeo estou aqui a convite da Coinext para a gente fazer uma análise completa sobre a Solana e entender se vale ou não a pena investir em Solana, continuar comprado ou comprar Solana para 2026. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos e a minha visão não necessariamente reflete a visão da corretora em si. Então eu vou pedir o time da Coinext para compartilhar a tela, que a gente vai fazer algumas análises bem interessantes aqui. Então, para a gente entender o real potencial de Solana, a gente tem que entender o que o projeto faz, né? Então, ele é um ecossistema muito interessante para desenvolvedores desenvolverem suas aplicações em blockchain, porque ela traz uma tecnologia muito interessante e ela traz um fator preço muito interessante. As taxas de desenvolver na rede da Solana é muito barata e tem grandes parceiros por trás. Eu vou dar até um pouco mais de zoom aqui. O Google é um dos validadores da Solana, então a gente tem um ecossistema muito interessante ali, a Shopify, Stripe. A Solana, ela, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está a $135 mil, depois de praticamente ter batido $300 por unidade. Então a gente está falando de uma queda de mais de 50%, então ela tem que mais que dobrar de preço para bater o seu all-time high novamente. A gente tem métricas muito interessantes para a Solana, desde do seu fundo aqui de 2023, a gente tem crescido bastante o nosso TVL, então tem movimentação dentro da rede, tem pessoas colocando dinheiro dentro da rede da Solana, está muito próximo do seu all-time high em TVL, então ela é sim um projeto muito interessante. Quando a gente compara ela com outras redes, a gente tem um domínio de DeFi da Ethereum e ela vem em segundo colocado. Então ela tem um espaço muito grande, um share muito grande para alcançar dentro do mercado ali, se comparado com outras redes, e vem crescendo. Se a gente pega, por exemplo, métricas de volumes, em muitos momentos, olha só, como nas últimas 24 horas, o volume em transações de DEX na Solana está ultrapassando $3 bilhões. Ela está superando a Binance, está superando a Ethereum, está superando a chain da Coinbase, só para vocês entenderem. Então, ela em vários momentos é uma das primeiras em relação a volume. Então, a gente consegue ver que ela é uma rede muito utilizada. E ela tem um processo, vou dar até um pouco mais de zoom aqui, de stake muito agressivo, né? A gente consegue taxas de stake de 6 a 9% dentro da rede da Solana, o que consegue trazer para nós um processo de escassez, um processo muito interessante em relação a tokenomics. Ela tem praticamente todos os seus tokens já distribuídos, tem vários protocolos dentro dela, que principalmente em DeFi, que gera essa escassez dentro do mercado. Isso tudo são possibilidades de fazer o preço subir, principalmente stake quando ele é tão atrativo assim. Então ela tem um ecossistema muito completo, tem só 2 minicoins aqui, mas grande parte das taxas que a Solana ela consegue entregar é voltado para a plataforma PumpFun, principalmente nas eleições ali do Donald Trump. A gente teve o lançamento de uma minicoin que ela foi lançada na rede da Solana, então assim, um boom, uma explosão de taxas para dentro da rede, o que não é comum, mas grandemente predominante. Essas taxas ela vem ali de protocolos de memecoins, tá? Só que a Solana ela tem uma narrativa muito interessante que também está dentro de Ethereum e Bitcoin, que são as Treasury Companies. Então a gente tem empresas que estão tracionando Solana para dentro dos seus caixas. Então as empresas estão comprando, algumas estão vendendo, mas tem empresas que estão colocando Solana dentro dos seus caixas. Então esse é um ponto interessante, porque grande possibilidade da gente ter ali um crescimento da Solana
no próximo ano seria justamente essa atração institucional para dentro do token. Porque olha só, se a gente for olhar grandes concorrentes, eu trouxe essa métrica aqui comparando a Sui com a Solana. A Solana, ela faz ali cerca de 50 mil transações por segundo e a Sui, ela já faz 120 mil transações por segundo. Então ela não seria a rede mais interessante. A Sui, ela está crescendo bastante, ela tem conquistado bastante espaço também, só que a grande diferença entre a Solana e seus principais concorrentes menores, chegando ao Ethereum, é justamente as parcerias institucionais. Então tem empresas colocando Solana no seu tesouro e também tem empresas fazendo parcerias com a Solana. Por exemplo, a Western Union anunciou, né, a sua stablecoin, a USDPT, dentro da rede da Solana. Então a Solana, ela também está dentro daquela narrativa de stablecoins que é muito interessante. A Ethereum predomina essa narrativa, mas a Solana também está nela. Então isso é muito legal para o projeto, porque você tem ali, começa a ter casos de usos institucionais dentro da rede. Então essa valorização do token, ela não vem só do próprio token em si, mas dos seus casos de usos, principalmente empresariais. Eu acredito que para os próximos anos no mundo cripto, os bons projetos, os projetos que vão explodir, eles vão ter um apreço institucional muito grande. As grandes empresas vão querer colocar dinheiro dentro dos projetos criptos, e as que conseguirem atrair mais esse capital institucional, que é o capital novo dentro do mercado cripto, vão conseguir subir bastante. Um outro ponto interessante também para a Solana conseguir se destacar dos seus concorrentes é o lançamento do Firedancer, que é um novo client, né, que é um novo modelo da Solana, onde a gente vai conseguir ter um volume de transações por segundo inimagináveis. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, tá? Aqui, ó, escalabilidade, olha só. A gente está falando de 50 mil transações por segundo, esse TPS é transações por segundo hoje. Com o Firedancer, ele vai conseguir fazer mais de 1 milhão de transações por segundo. Então isso aqui conseguiria quase rodar todo o sistema financeiro americano somente dentro da rede da Solana, considerando esse volume de transações e com a eficiência da blockchain, com a eficiência ali da Solana. Então é muito interessante. Então quando eu vejo a Solana trazendo essa questão institucional para dentro de casa, assim, a BFintech aqui também vai ser mantida ali pela rede da Solana. A Solana teve os seus ETFs lançados nos Estados Unidos, e os ETFs foi um dos mais interessantes. No ano de 2025 foi o que conseguiu mais arrecadar nos Estados Unidos. Então a Solana tem trazido um pezinho institucional ali um pouco mais forte, que é o que eu acredito que vai fazer ela ter esse rompimento de preço, e aí a gente começa a pensar em alguns cenários para a Solana, entendendo essa captação institucional que ela vai conseguir trazer. E quando a gente pensa em grande dinheiro entrando para dentro do mercado cripto, a BlackRock não poderia deixar de ser citada. Ela está expandindo seu fundo de tokenização. O próprio Elfink falou que a próxima revolução industrial é a tokenização e está investindo ali mais de $1,5 bilhão em Solana. E isso é muito interessante porque ele não escolheu o Ethereum, por exemplo, que seria uma escolha interessante quando ele está falando de tokenização. Então a Solana, ela consegue captar dinheiro em algumas narrativas muito interessantes para o próximo ano, e isso pode fazer o token surgir. Então esse tipo de parceria institucional dentro do cenário cripto, trazendo tração para o token da Solana, a gente começa a pensar ali em alguns cenários para a Solana para o próximo ano. Primeiro cenário, e eu já vou dar um cenário pessimista, né, que o Firedancer, a gente não tem data para ser lançado ainda. Não é um sucesso, a gente não consegue implementar o Firedancer, que vai trazer mais de 1 milhão de transações por segundo. A receita de DeFi continua em queda por conta da dependência ali de meme coins. Se as meme coins não andam, né, a narrativa de meme coins não vai para frente, a Solana não consegue acompanhar. A gente tem concorrentes como a Sui sendo mais eficiente do que a Solana, e a gente tem projetos como BlackRock com seu fundo de tokenização e outras parcerias não indo para frente. A gente poderia ver a Solana novamente voltando ali nos patamares
de $100 por unidade, ou ficando até mesmo numa faixa entre 100, 150, $180 por unidade, pouquíssimos ganhos referente ao que a gente já teve nos anos anteriores. E lembrando que essa predição ela traz exclusivamente o efeito Solana no mercado, né? A gente não está considerando o ciclo de 4 anos, que é o que eu falo, eu já falei em vários vídeos que eu não acredito mais que nós vamos ter aquele ciclo certinho de 4 em 4 anos, por conta da própria evolução do mercado cripto como um todo. Então, trazendo um cenário onde fatores externos à Solana, ceteris pares, não venham atrapalhar o desenvolvimento da Solana, então os preços eles dependam somente do desempenho dela, esse seria um cenário bem pessimista. Agora, um cenário um pouco mais moderado, caminhando para o otimista. A gente tem lançamento de Firedancer se tornando a blockchain mais rápida que existe, os ETFs continuam tracionando, a gente tem a narrativa de stablecoin crescendo, outras empresas crescendo a sua narrativa, além da West Union dentro da Solana. A concorrência cresce, mas os números de desenvolvedores da Solana continua crescendo. A Solana ela traça um caminho natural de crescimento, que ao meu ver poderia estar aí entre 200 a $300 por unidade. É um range grande, mas a gente está falando de praticamente dobrar os valores atuais, o que para um projeto do tamanho da Solana é muita coisa. A gente pode esquecer essas visões que a gente teve no passado de criptomoedas grandes crescendo 5, 10 vezes em um ciclo, porque é muito dinheiro, já estão muito grandes, então dobrar de preço já é um feito muito interessante para um projeto do tamanho da Solana, né? Agora, um cenário otimista, a gente teve todos esses pontos que eu citei, narrativas Firedancer, stablecoins, narrativa de RWA, a adoção institucional crescendo também, né? As Treasury Companies, Solana Treasury Companies crescendo, aí isso é o limite. Aí eu vejo que a gente pode ter um teto ali próximo dos $500 por unidade, considerando tudo isso. A gente tem uma narrativa muito específica nesse ciclo, que é a Solana Treasury Companies, e quando uma empresa começa a comprar um projeto, ela vai comprando ali em grandes quantidades, não é igual o varejo que vai comprando um pouquinho, então isso poderia fazer o token da Solana bater ali seus $500 por unidade, que já é um grande crescimento, e com uma junção de vários fatores, a gente poderia sim alcançar esse patamar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext, deixa aqui nos comentários qual que é o preço que você acha que a Solana pode ter para o próximo ano. Um grande abraço e até a próxima.